É o seguinte, meu nobre, se você é uma pessoa bonita, saiba que eu tenho muita inveja de você. Infelizmente, né? Porque nesses últimos tempos eu tenho me olhado de uma maneira não tão legal. Eu olho pro espelho e não gosto do que eu tô vendo. Tô me sentindo bastante desprovido de beleza. E esse sentimento de inveja começou a brotar. Ao mesmo tempo que essa autopercepção de beleza totalmente negativa também apareceu. Eu fui me questionar, por que eu tô pensando tanto nisso? Por que isso apareceu nos meus pensamentos e por que isso devia ser algo tão importante assim? Porque se eu tô dando atenção, é porque de algum jeito aquilo é importante, né? Então eu fui me questionar isso, eu fui me questionar de onde é que veio isso, fui me questionar por que isso tá sendo uma grande questão pra mim. E a ideia desse vídeo é isso, é compartilhar com vocês essas reflexões, essas coisas, porque eu imagino que eu não devo ser o único que tem essas questões, né? E assim, já deixando meio claro algumas coisas, eu tô falando de beleza, mas na minha cabeça beleza é algo objetivo, existem critérios objetivos para definir se algo ou alguém é bonito ou não, porém a percepção dessas coisas para mim é subjetivo, então varia de pessoa para pessoa. Um bom exemplo que me veio na cabeça é quando surgiu aquela notícia de que Chico Moedas tinha traído Luísa Sonza e muitas garotas começaram a falar, nossa, ela foi traída logo por esse feio. E eu olhei para Chico Moedas e pensei, mano, se esse cara é feio, que porcaria eu sou, sabe? Mas tem esse contexto de que o cara em questão era um cara que traiu uma garota e muitas garotas se colocaram no lugar da Luísa Sonza e obviamente essa percepção de beleza provavelmente foi afetada por causa dessa situação. Então realmente é algo que varia, né? Muita gente é bonita para algumas pessoas e não tão bonita para outras, ou feia para outras, enfim. É um negócio que realmente varia de pessoa para pessoa, de país para país, de cultura para cultura, enfim. Além disso, eu percebo que tem muito aquele lance de padrões de beleza e como isso afetam as mulheres, mas eu quase nunca vejo isso em relação aos homens, em padrões de beleza para homens ou como isso afeta os homens, e eu acho que seria interessante lidar com isso também. Não estou dizendo que é a mesma coisa, não estou querendo comparar uma coisa com a outra, mas querendo ou não, é algo que vale a pena ser falado, até porque eu sou homem e tem um monte de homem por aí, talvez esse tipo de coisa esteja sendo negligenciada ou sendo abordada de uma maneira não tão legal, então eu resolvi colocar a minha colaboração, a minha participação nesse rolê. Bem, falando especificamente de mim, eu nasci na década de 90 e naquela época o que tinha para falar sobre beleza, para dar o padrão de beleza masculina era a TV, era a novela, eram os filmes, o cinema, as revistas, as boy bands e coisas do tipo. Então você tinha de fato aquele padrão de beleza, só que tudo parecia meio inacessível, digamos assim, porque pertencia ao mundo das celebridades, e o mundo das celebridades era outra realidade, sabe? Era algo que você tinha acesso no máximo por uma revista, por uma fanzine, por algo do tipo, sabe? Nunca era um contato mais direto e acessível, digamos assim. Tinha uma certa distância, era algo que você via pela TV, na revista, não algo que estava, sei lá, acessível, digamos assim. Era como se o mundo da celebridade fosse realmente outra realidade totalmente à parte da nossa. Porém, obviamente, essas coisas acabavam respingando no mundo real, no mundo dos meros mortais, né? Eu lembro do tempo que tava na moda os emos, o NX0, o Fresno, o Simple Plan, coisas do tipo, era o que as garotas gostavam, e obviamente os caras começaram a seguir esse visual da franjinha, da calça colada, do visual mais trevoso e coisas do tipo, e obviamente eu aderi a isso. Eu alisei meu cabelo, não foi legal, não recomendo, mas enfim, tinha-se aquele padrão de beleza dos caras emos, os caras muito magricelas, de cabelo liso, enfranjado e coisas do tipo, né? Isso, querendo ou não, acabava respingando no mundo real, né? Vindo do mundo das celebridades. Mas ainda tinha aquela distância entre o mundo real e o mundo das celebridades. Porém, conforme foi se popularizando a internet, essas distâncias entre o mundo real e o mundo das celebridades foi se encurtando. As barreiras que sustentavam essas duas realidades se rompeu, assim.
Querendo ou não, você pode, por exemplo, no mesmo Instagram ver o perfil do Slash, você pode ver o perfil do Brad Pitt, você pode ver o perfil do Henry Cavill, sabe? E a gente tá no mesmo Instagram, se parar pra pensar, é a mesma rede social. Você, sei lá, pode chegar num Tinder da vida e esse Tinder vai mostrar tanto uma pessoa comum como uma pessoa, sabe, top dos tops. E a mesma coisa para relações que não envolvam coisas sexuais ou afetivas. Por exemplo, o LinkedIn. Você vai ter a opção do candidato que é normal, o candidato que é mais bonito. E querendo ou não, essas coisas influenciam, né? Não dá para negar que beleza influencia em muita coisa, né? Enfim. E assim, também não é muito difícil você virar uma celebridade, sabe? Então não depende só da TV, do cinema, da música, você ser considerado, sabe, alguém famoso. Então, além dessa galera que já é famosa desses meios mais tradicionais, tem a galera que ficou famosa pela internet, né? Tem a galera que é influencer, né? E não é tão difícil ser influencer, é muito mais fácil ser influencer do que, sei lá, ser um astro de TV, da rádio, do cinema ou algo do tipo. Então você tem novos competidores aí. Então acaba que parece, pelo menos na minha percepção, que a gente está competindo com mais gente e essa competição parece, sei lá, meio injusta, porque, sei lá, no meio de gente normal tem aquele cara que toma hormônio, mas diz que é natural, que tem o físico da hora, que tem uma genética boa não só pra shape, mas também pro rosto. O rosto da pessoa é tipo modelo, sabe? Você tem pessoas, né, bonitas pra caramba nas redes sociais e elas são relativamente acessíveis, e não só em relação a níveis de beleza, poder aquisitivo, localidade. Pô, tem mina lá do interior do Ceará que se casou com um cara da Coreia, sabe? Parece que a competição e a comparação tá sendo cada vez mais, sabe, a níveis estratosféricos, sabe? Não é aquele lance de que você tá sendo comparado com pessoas do seu bairro, da sua cidade. Não, você tá nesse jogo aí com o mundo todo, bem dizer. Tá todo mundo meio que no mesmo balaio, digamos assim. Querendo ou não, essas coisas acabam influenciando no jeito que a gente se percebe e como as pessoas também nos percebem, né? Porque uma coisa é você pensar que, só tem o seu bairro pra você se comparar ou pra você comparar ao fulaninho, sabe? Mas não, é o mundo todo, sabe? É o mundo, a internet toda. Então, assim, ficou um negócio meio insano quando você para pra pensar. E no final das contas, sabe, o resultado é que você se percebe bem pior do que realmente é, sabe? E particularmente falando de mim, eu tô me sentindo meio mal no meio disso tudo, porque, sei lá, eu me vi numa situação, ou em várias situações, em que eu tava me comparando com muita gente, sabe? E no meio dessa comparação toda, eu não estava muito bem favorecido, digamos assim. Eu não estava em uma posição muito boa. Então isso acabou mexendo um pouco com o meu psicológico. Eu acabei ficando meio para baixo. E quando eu tô nesse estado, parece que tudo que eu vejo só serve para confirmar essa crença de que eu sou feio, o mundo é cheio de pessoas bonitas que vão passar na minha frente, que vão ser privilegiadas, que vão ser escolhidas no meu lugar, que vão, sabe, ganhar coisas que eu nunca vou ganhar, que vão ter facilidades que eu nunca vou ter. Esse tá sendo o meu drama. E assim, eu acho que eu tenho isso desde a adolescência, que eu acredito que seja aquele período em que essas coisas começam a importar. Que é aquele momento em que, né, as pessoas estão abertas a relacionamentos afetivos e coisas do tipo. Quando a gente começa a, né, se interessar por pessoas para dar umas bitocas e coisas do tipo, e essa questão de beleza começa a contar,
Nesse momento nós estamos com os hormônios à flor da pele, os meninos começam a gostar de revistas que não deveriam gostar, pelo menos no meu tempo era revista, né? Não sei como é que tá hoje em dia. Enquanto as garotas ficavam suspirando pelo DiCaprio, pelo Brad Pitt, pelos caras da revista Capricho e coisas do tipo. Então era um momento em que, querendo ou não, a beleza importava muito. Beleza era quase sinônimo de, sabe... Não sei, beleza era sinônimo de quê? É quase como se a pessoa fosse boa simplesmente por ser bonita, sabe? É tipo... é doido, adolescente é um bicho muito doido. Não sei como é que tá agora, mas enfim. É nesse período em que essas coisas começam a importar e eu comecei a perceber como as pessoas bonitas eram tratadas, como elas eram referenciadas, como as pessoas lidavam com pessoas bonitas. E eu percebi que nada disso acontecia comigo, sabe? Eu não recebi o mesmo tratamento. E começou a me bater um sentimento meio zoado, né? Acho que em parte porque eu percebi que, diferente da minha mãe, as pessoas não me achavam tão bonito assim, sabe? Na real, na época que eu sofria bullying, o pessoal falava explicitamente que eu era feio, né? Então, assim, tem um pouco disso também. Eu acho que é uma questão de choque de realidades, enquanto tem aquela realidade da nossa casa, dos nossos pais, da nossa mãe, a nossa avó, que diz que nós somos os caras mais bonitos do mundo, sabe? Tem esse mundo caseiro, conhecido, e tem um mundo real que tá cheio de pessoas que estão cagando e andando pra gente, sabe? E acho que em parte foi isso, né? Perceber que o mundo não me acha tão bonito quanto a minha mãe dizia que me achava bonito, né? Então esse choque de realidade talvez tenha influenciado para eu colocar essa questão na minha cabeça, né? E assim, daqui pra cá eu acho que pouca coisa mudou, sabe? Isso ainda se tornou uma certa questão na minha cabeça, tanto é que eu tô gravando esse vídeo justamente por causa disso. Mas eu percebi que, de fato, existe essa questão de como as pessoas bonitas são tratadas, como parece que as coisas são fáceis, sabe? Pra ela, como elas conseguem facilmente coisas, favores de pessoas, como as pessoas olham bem melhor pra elas, como, sabe, parece que ser bonito quer dizer ser uma boa pessoa, ser uma pessoa legal, sabe? Como tudo isso parece mais fácil pra elas, como tudo isso parece ser algo muito de boa, enquanto pra mim essas questões são sempre coisas muito complicadas. Eu já falei em outros vídeos que eu sempre tive dificuldades de lidar com outras pessoas. E parece que se eu fosse bonito, isso seria mais fácil. Eu tenho inveja dessa facilidade, desse tratamento VIP que as pessoas bonitas recebem. E, de fato, essa é a palavra, inveja, sabe? Por mais que seja um sentimento ruim, eu não tenho vergonha de admitir isso, né? Eu tenho inveja mesmo, inveja é um sentimento ruim. Não é legal sentir inveja. E bem, no final de tudo eu acabo me sentindo inferiorizado, sabe? Eu me sinto bem pior do que eu realmente sou, sabe? Eu acabo me colocando muito pra baixo, eu acabo, sabe... Eu meio que tô me zoando, sabe? Eu tô meio que me atacando, né? Quando você mexe com a autopercepção, é como se você estivesse se machucando, digamos assim, sabe? Isso, obviamente, vai se refletir em como as pessoas te enxergam, né? Porque se você tá com autoestima lá embaixo, se a tua confiança tá lá embaixo, as pessoas percebem, porque isso acaba sendo refletido nos seus comportamentos, nos seus pensamentos, sabe? Todo esse tipo de coisa acaba se refletindo no seu exterior e as pessoas percebem isso e acaba, querendo ou não, reforçando a tua percepção inferiorizada. Ou seja, tipo uma profecia autorrealizável. Você pensa que é feio, age como uma pessoa feia, as pessoas te tratam como feio, você percebe isso e se sente cada vez mais feio, sabe? É um negócio que se retroalimenta, é um negócio muito doido. Isso é horrível, sabe? No final das contas, eu me enxergo como uma pessoa feia e ser feio dói. Sabe aquela expressão feio que dói? É tipo isso. Enfim, é algo muito ruim de se sentir, de se pensar, digamos assim, você olhar pra si mesmo e se achar feio e já colocar também todo aquele juízo de valor, todo aquele juízo, sabe,
Como se... Porque vem um sentimento negativo atrelado a ser feio, sabe? Sempre vem aquele sentimento negativo. E, obviamente, esse sentimento negativo não é legal de se sentir, sabe? Principalmente quando se tem isso constantemente. E é por isso que eu não vou ficar preso a essas questões, e a ideia aqui é superar esse negócio. Então já deixa o like, se inscreve no canal, porque aqui eu vou compartilhar também a superação. Eu não vou só jogar o problema aqui na mesa, não. Eu vou tentar, né? Porque querendo ou não é uma questão minha, que pode ser sua também. Mas como é resolvido, bem, vamos tentar, né? Vamos tentar. Vamos compartilhar conhecimento e experiências aqui. Mas antes de mais nada, esse sentimento de inveja. Por que eu sinto isso, sabe? Por que eu sinto inveja das pessoas que são bonitas, da facilidade, dos privilégios que essas pessoas têm? E uma coisa que eu percebi, assim, é meio óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. É que facilidade é bom, sabe? Economiza recurso, economiza esforço, economiza tempo, e é normal, sabe? É normal ter esse sentimento de que as coisas deveriam ser mais fáceis, porque se fossem mais fáceis, seria menos custoso. Nosso cérebro quer poupar energia, quer poupar recurso. Nós, no geral, queremos poupar recursos, né? A gente sempre tenta ir pro lado mais fácil, ou que parece mais fácil. Então faz sentido esse sentimento. Por mais que ele não seja bom, ele faz sentido. E pensar que faz sentido ajuda, porque a gente fica se sentindo menos culpado por, sabe, pensar essas coisas. É normal, sabe? É normal sentir essa inveja. Pelo menos eu acho que é normal, né? Então facilita quando você pensa, eu não sou tão estranho pensando essas coisas. Ao mesmo tempo, eu percebo que, assim, eu sinto inveja das pessoas que são bonitas, porque elas têm as coisas mais facilmente, que elas têm privilégios, mas eu nunca senti admiração, sabe? Quando eu penso em admiração, quando eu penso em pessoas que inspiram, quase sempre são pessoas que superam dificuldades. Então começa a ter uma certa dualidade entre inveja e admiração. E eu começo a perceber, por que eu não vou mais pro lado da admiração? Porque, querendo ou não, como eu falei anteriormente, a gente tem um cérebro que, querendo ou não, é preguiçoso, né? Então é mais fácil a gente se ater a coisas que são mais fáceis, atalhos e coisas do tipo. Superação exige esforço. E a gente muitas vezes naturalmente tende a fugir do esforço. Só que eu acredito que para superar essa questão da inveja e do sentimento ruim que é atrelado a isso, talvez a solução seja cultivar mais a questão da admiração. Então, ao invés de se preocupar e de se focar tanto nas pessoas que são bonitas e têm esse privilégio, não faz mais sentido a gente focar na superação, na admiração, sabe? Sabe aquelas pessoas que a gente admira, que, sei lá, supera dificuldades e coisas do tipo? Eu acredito que tem alguma coisa do tipo em relação à beleza, sabe? Aquela pessoa que era, sei lá, obesa ou muito magra, ou, sei lá, tinha alguma condição, e ela se esforça e ela faz alguma coisa e melhora, e ela é uma pessoa totalmente diferente depois, sabe? Pessoa que fica mais bonita com esforço e coisas do tipo. Talvez seja mais interessante cultivar esse sentimento de admiração, de inspiração. Você vê um caso interessante de superação e pensar, putz, é da hora, é legal, vale a pena cultivar isso e aplicar isso na minha vida, né? Então, pode ser uma possibilidade, né? Eu acho que pode ser não, é uma possibilidade muito boa. Fora que tem a questão de tipo assim, será que é tudo tão ruim assim? Mais especificamente, será que a gente é realmente tão feio quanto a gente acha que a gente é? Será que não tem alguma característica que é interessante na gente e a gente simplesmente ignora para reforçar essa crença de que a gente é feio e de que a gente é vítima da sociedade que privilegia os bonitos? Será que não rola coisas do tipo? No meu caso, uma coisa que sempre me vem é que eu sou alto, eu sou um cara de 1,90 m. E, muita gente fala que isso é algo interessante, tá vendo? Eu tô falando, muita gente acha, né? Eu não tô falando que isso é realmente interessante.
justamente porque eu subestimo muito essa característica minha, né? Pô, eu sou alto, 1,90 m, eu sou alto pra caramba, né? Então, assim, é algo que eu tô negligenciando pra reforçar a ideia de que eu sou feio, que eu não sou atraente, coisas do tipo. E muitas outras pessoas têm isso também. Às vezes eles têm algumas qualidades que no máximo vai precisar dar uma arrumada ali. Coisa simples, mas pô, a pessoa já tem essa coisa, essa dádiva, esse dom, essa característica inata, e a pessoa acaba negligenciando, pensando muito no que ele não tem. Então talvez seja uma questão de olhar para nós mesmos com olhos mais interessantes ou interessados, sei lá. Tipo, a gente se olhar de um jeito mais de boa, né? Porque a gente acaba negligenciando muitas coisas boas. Não só isso, mas às vezes as outras pessoas percebem isso na gente e a gente ignora, sabe? Talvez seja uma questão de prestar atenção mais nisso, sabe? Talvez isso ajude a gente não ficar tão mal nas coisas que a gente não tem, porque, a gente acho que quase todo mundo, ou todo mundo, tem características boas, sabe? Coisas que são únicas, sabe? E acho que a ideia é justamente você focar nisso, né? Além disso, é interessante a gente ir pra seita, o tal do aceita que dói menos, hahaha, que engraçado. Assim, acho que a gente tem que aceitar que a realidade, e nós inclusos, somos o que somos. Não tem muito o que fazer, sabe? Tem muita coisa que foge do nosso controle, tem muita coisa que realmente não dá pra mudar. Não dá pra mudar a nossa genética, até onde eu sei, né? Não dá pra mudar as nossas circunstâncias de nascimento, nosso ambiente que a gente acaba sendo inserido. Não dá pra mudar muita coisa. E, querendo ou não, é bom aceitar isso, sabe? Aceitar não é se conformar, mas é interessante que a gente aceite, sabe? Que a gente entenda que as coisas são como são e não tem o que fazer, sabe? É bom que a gente acaba tirando um peso, né? Que a gente fica, remoendo muita coisa e, não tem muito o que fazer, sabe? Isso é pra trazer um certo alívio, tirar um certo peso dos seus ombros, porque tira de você a responsabilidade de mudar coisas que não podem ser mudadas. É o que o pessoal da psicologia lá fala, que é a tal da aceitação radical. E acho que psicólogos e galera dessa área pode falar melhor sobre isso, né? Eu sou só um leigo. Mas é uma coisa interessante de se aplicar, a aceitação radical. Não quer dizer que você tem que se conformar, não quer dizer que você tem que simplesmente ignorar, fingir que não tá ali. Não, é aceitar. Então a ideia é justamente essa. Aceitar. Aceita que dói menos. Ao mesmo tempo, é interessante a gente questionar, será que isso é tão importante quanto a gente acha que é? Beleza, que isso envolve muitas coisas importantes, né? Relacionamentos são importantes, o modo como as pessoas tratam a gente é importante. Só que isso realmente é tão importante assim para roubar a nossa atenção de coisas que estão acontecendo agora, do nosso trabalho, das nossas atividades, sabe? Isso é algo realmente tão importante a ponto da gente deixar isso consumir a gente, deixar que isso produza sentimentos ruins na gente constantemente, paralisando a gente nessa situação, sabe? Será que vale a pena realmente dar tanta corda pra isso? Eu não tô dizendo que não é uma questão importante, porque é uma questão importante. Mas o quão importante isso é, sabe? O quão importante isso de fato precisa ser na nossa cabeça. É algo que precisa ser avaliado. Talvez existam coisas mais importantes, talvez existam coisas que mereçam muito mais a sua atenção, coisas que você consegue mudar, né? Então, assim, talvez seja uma questão de remanejar a atenção e a importância que a gente dá para essa questão. E assim, uma coisa que eu percebi, e isso é algo particularmente meu, mas acho que pode se aplicar a outras pessoas, é que eu tenho uma tendência a ter pensamentos e comportamentos meio paralisantes, sabe? Coisas que impedem de eu agir. A ideia é justamente eu ficar no modo preguiçoso, ficar naquele modo não vou me esforçar pra nada, sabe?
E uma coisa que eu percebo é que esse pensamento, tipo assim, eu sou uma vítima do destino que me fez feio, enquanto existem pessoas que são privilegiados pela beleza, sabe? E não tem nada o que eu possa fazer além de lamentar, sabe? Tudo isso é algo paralisante, sabe? Te coloca numa posição que você não consegue fazer muita coisa, que você fica parado, estático. E perceber esse tipo de pensamento, de comportamento, pode nos ajudar a ver a real natureza da coisa, sabe? Porque nesse caso pode ser só uma tentativa do meu cérebro de poupar energia e recurso, que é uma tendência que todo mundo tem. Eu acredito que eu tenho isso um pouquinho mais aguçado, digamos assim. Então talvez não seja uma questão da realidade em si, mas seja só uma questão cerebral mesmo, seja só o nosso cérebro preguiçoso mesmo, achando desculpas pra ficar preguiçoso, sabe? Às vezes a questão é um pouco mais simples, né? Então isso pode estar acontecendo com outras pessoas, porque, sei lá, mano, tem muita gente fissurado nesse assunto, sabe? Remoendo esse assunto do privilégio da beleza, de como os caras mais bonitos conseguem as coisas melhores e tal. Sabe, esse tipo de questão parece que fica sendo remoída justamente pra dar desculpa da pessoa não fazer nada, sabe? E tipo assim, se fosse realmente o lance de tipo, ser algo tão fatalista assim, por que a pessoa não pode simplesmente ignorar, né? Eu fiquei pensando isso, se é algo tão fatalista assim, se realmente eu sou uma pessoa feia e nada pode mudar o fato de que eu sou feio, por que eu tô, sabe, remoendo isso, sabe? Não vai mudar, então eu podia só esquecer, né? E eu percebi que a natureza desse pensamento, dessa crença, é justamente ser algo paralisante, ser algo que, assim, você não faz nada, você fica só nesse movimento de remoer a questão, sabe? Satisfazendo aquela sensação de controle, mas ao mesmo tempo não mudando nada, sabe? Isso é muito bizarro. Mas é algo que eu percebi em mim, eu percebo isso talvez nas outras pessoas, mas eu prefiro não chegar nessa seara, né? Mas enfim, é algo que eu percebi isso em mim, sabe? Então talvez faça sentido isso em relação a você, talvez esse seja o seu caso. Talvez não seja realmente algo tão fatalista e imutável. Talvez seja só o seu cérebro querendo ser preguiçoso e, mano, de boa, sabe? Não tem problema, dá pra mudar. Essa é a parte boa, dá pra mudar. E falando em coisas que o nosso cérebro ama fazer, mas que é extremamente zoado, é a questão das comparações, né? A gente vive se comparando com outras pessoas. Isso é normal, né? A gente sempre teve isso enquanto espécie, né? É algo meio que, sei lá, adaptativo, por assim dizer. Foi assim que a gente conseguiu sobreviver, né? Então, assim, é algo que faz sentido a gente ter. O lance é como a gente encara isso, sabe? Porque, de fato, não tem muito o que fazer. A gente sempre vai se comparar. Não vale a pena, eu acho que, sei lá, é perda de tempo a gente tentar lutar contra essa coisa da gente se comparar. A gente vai se comparar. Só que o jeito que a gente lida com essa comparação talvez seja a chave, sabe? Porque, assim, a gente se compara com muita gente que a gente não conhece o contexto, que a gente muitas vezes ignora muitas coisas na comparação, sabe? A gente faz as comparações meio injustas, né? Então, assim, dá pra você questionar a validade das comparações automáticas que a gente acaba fazendo, né? Às vezes a gente ignora o contexto da pessoa, o histórico dela, a gente acaba ignorando muita coisa, ao mesmo tempo que a gente ignora muita coisa do nosso lado, né? Então, muitas vezes a gente faz comparações injustas. E vale a pena a gente ver se as comparações que a gente acaba fazendo valem ou não a pena a gente seguir. Elas são ou não justas, né? E muitas vezes a gente vai descobrir que não são comparações muito justas. A gente acaba esquecendo muitas coisas nessas comparações. A gente acaba ignorando muitas coisas para que essa comparação alimente uma crença nossa, sabe? Então talvez o lance é dar uma verificada nessas comparações, sabe? Porque a gente vai se comparar. A gente vai se comparar com os astros de cinema, a gente vai se comparar com as pessoas ao nosso redor, com as pessoas que são famosas, com as pessoas que não são famosas, com, sabe? Com muita coisa. E muitas vezes essa comparação tem um viés muitas vezes negativo, né? Muitas vezes é um negócio meio zoado. Então vale a pena a gente questionar isso. E não só isso, mas também, será que não vale mais a pena a gente comparar a gente
com a gente, tipo, com o que a gente foi antes, com o que a gente poderia ser, sabe? Tem uma comparação um pouco mais individual, porque a gente se conhece, né? Ou pelo menos finge que conhece, né? A gente tende a nos conhecer bem mais do que a gente conhece outras pessoas. Então a nossa comparação com nós mesmos tende a ser um pouco mais certa, ou justa, digamos assim. Então talvez valha mais a pena a gente focar nesse tipo de comparação, uma comparação individual nossa, do que comparar a gente com as pessoas ao redor, sabe? E assim, muito também tem se falado da influência das redes sociais em relação a essas questões de beleza, as questões de comparação, porque querendo ou não, a gente se compara e é comparado através das redes sociais. Mas uma coisa que aconteceu que eu achei interessante e acho que vale a pena a gente colocar isso como base para a gente analisar melhor a situação. Uma vez eu fui fazer uma produção de um podcast, eu fiquei lá acompanhando a gravação desse podcast e a entrevistada daquele podcast era uma moça que era influencer. E assim, vendo ela nas redes sociais, pô, é uma pessoa bonita, é uma pessoa bem bonita. E assim, caraca, pareceu uma deusa, uma louca, uma feiticeira, quase isso. Mas enfim, era uma pessoa bonita. E quando eu vi ela pessoalmente, alguma coisa parecia diferente, sabe? Não é que ela era menos bonita, não é que ela era menos atraente, mas alguma coisa era diferente. Porque se parar pra pensar, nas redes sociais a gente interage só com uma imagem ou com um vídeo, de um ângulo específico, com uma iluminação específica, com tratamento e coisas do tipo. Agora, a pessoa em carne e osso, na sua presença, é outra coisa, sabe? Porque aquela pessoa tá falando, aquela pessoa tá agindo, aquela pessoa tá respirando, sabe? Tem uma diferença, sabe? Muitas vezes a gente acaba se comparando com perfis de Instagram, com pessoas na internet e coisas do tipo, só que o que a gente chama de pessoas na internet, na maioria das vezes, é um monte de pixel numa tela. Não é uma pessoa real ali. E pessoas reais são diferentes de um monte de pixels. Então, assim, é algo que a gente deveria levar mais em consideração, sabe? Deveria levar em consideração que, pessoas reais são diferentes de um monte de pixels. É outra coisa uma pessoa real na sua presença, sabe? É totalmente diferente. E é algo que eu comecei a pensar que, putz, será que eu não tô me prendendo demais a comparações com um monte de pixels? Talvez seja esse o seu caso, né? Então vale a pena refletir sobre isso. E bem, no final de tudo, a notícia boa é que, por mais que tenham coisas que não dá pra mudar, felizmente tem coisas que dá sim pra mudar. Tem muita coisa que tá do nosso alcance. Beleza que não é fácil, mas também não é impossível, né? Então esse vai ser o assunto do próximo vídeo. Então se você quer ser menos feio, me acompanhe nessa jornada rumo à beleza inexplicável. Deixa o like, comenta, compartilhe, curta. E eu falei... se inscreve aí, Zé. Aí você vai ser menos feio. A gente se vê no próximo vídeo.